Palavras-chave, cortando aqui rapidinho as questões, vamos para as palavras-chave que eu encontrei nas provas. Exitosa, exitosa, qual é o significado? Sortuda, vitoriosa, afortunada. Em algumas situações, eles colocam um fragmento de texto e eles colocam essa palavra exitosa. Eu acredito que essa é até fácil. Exitosa. Paradigma também é uma palavra que eles gostam de colocar nas provas, paradigma. Então, paradigma é o quê? Algo que é um modelo, padrão. Díspares, esse que nós lemos aí na questão. Díspares é diferente, desigual, distinto. Forjada, forjada, esse eu percebo que também traz muita dúvida quando eles colocam nas provas, porque quando a gente encontra um fragmento de texto que eles colocam lá, essa palavra forjada, parece que a gente entende como assim algo que é negativo, né? Mas forjada, na maioria das vezes que eles colocam, está no sentido de produzida ou moldada com intenção. Tem que analisar o contexto da questão, tá? Quando eles colocarem forjada. Prescindir. Esse prescindir, eles já colocaram em várias questões, prescindir. E aí eles colocam prescindir, normalmente a questão está errada. Prescindir é dispensa, tá bom? Prescindir é o que ele está dispensando. Então, é dispensa. Prescindir. Vocês conheciam essa palavra, prescindir? Ou não? Inerente. Inerente é algo que é essencial, tá bom? Algo que é essencial. Eximir, esse é fácil. Tornar-se isento, desobrigar do pagamento de alguma coisa. Eximir, tornar isento. Efêmero. Efêmero de curta duração, algo de curta duração. Discrepância, diferença ou divergência, ok? Pragmático, esse aqui despenca, essa palavra pragmático. Pragmático, algo que é prático, tá bom? Aí faz análise do contexto da questão. Vamos para a nossa 13ª questão. A respeito do redimensionamento da profissão de assistente social ante as transformações societárias, julgue o item subsequente. Vamos lá. Sob o signo da multifuncionalidade e da multidisciplinaridade, verifica-se que no campo do serviço social, as terceirizações, o trabalho por projeto e a contratação por horas de trabalho são favorecidos pela expansão do Exército de Reserva Profissional. Quase não sai. Só repetindo aqui. Verifica-se que no campo do serviço social, as terceirizações, o trabalho por projeto e a contratação por horas de trabalho são favorecidos pela expansão, do exercício de reserva profissional, certo ou errado? Esse aqui deixarei em branco. Se não sabe, não adianta responder, senão você vai perder -1 ou -2. Agora eles estão colocando -2, tá? Na específica. Então, se você não sabe, é melhor você deixar em branco para você não perder esses 2 pontos. Mas cuidado, porque também não pode deixar muitas em branco, tá bom? Eu acredito que tem um limite, assim, para você não perder tanto. Umas 5, 6, 7, tá bom? Não é uma regra, mas não tem como deixar tantas em branco, né? Que você precisa pontuar. Tem algo que eu sempre falo nas aulas, quem me acompanha há mais tempo sabe, que os assuntos, eles sempre vão estar interligados. Por isso que é muito importante, quando você estiver estudando, você está ali estudando, está respondendo questões, mas de vez em quando você ou vai na inteligência artificial, ou vai lá no Google, coloca lá no Google significado de certos assuntos. Por exemplo, aqui ele está falando sobre multifuncionalidade e multidisciplinaridade. Quando eu li essa questão, o que eu me lembrei quando eu li essa questão? Eu me lembrei do toyotismo. Eu comecei a ler, falei, opa, calma aí. Quem fala de multifuncionalidade, multidisciplinaridade é o toyotismo. É no toyotismo que eles diminuíram o posto de trabalho, né? Uma pessoa fica responsável por... Eles diminuíram... Uma pessoa fica responsável por várias atribuições dentro de uma empresa. Então, eu já lembrei disso. E ele nem está falando sobre toyotismo aqui. Se você parar para analisar, ele nem está falando sobre toyotismo. Só que eu sei que é sobre toyotismo.
Então, o que foi o toyotismo? Aí é nesse momento que você tem que fazer a pesquisa, tá bom? Você não pode ficar assim só aqui nas questões, sabe? De vez em quando você vai no dicionário, você vai no Google, vai pesquisar o que eles estão falando, alguma coisa que eles estão falando. Então, o toyotismo, ele vem desde a década de 70. Ele vai ser caracterizado pela flexibilização da produção, aí vai ter o sistema Just Time, que produz conforme a demanda. No toyotismo, vai ter ausência de estoque no toyotismo. Há também o emprego da tecnologia intensiva, da terceirização produtiva, que ele fala aqui na pergunta, ó, terceirização produtiva, e da mão de obra multifuncional. É um resumo do toyotismo, o que eles colocaram aqui. Sabendo disso, do que é toyotismo, para você perceber como é importante você fazer leitura de outros assuntos, não tem como ficar ligada só no que está na questão, tem que correr para a internet, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa boa na internet, mas tenha cuidado onde você vai pesquisar, tá bom? Tenha cuidado. Então, essa 13ª questão, ela está, deixa eu passar aqui, opa, ela está correta, tá bom? Está certo. Olha aí, no campo do serviço social, as terceirizações, o trabalho por projeto, a contratação por horas de trabalho, isso tem acontecido muito, né? Que isso tem acontecido muito, podem contribuir para a desprofissionalização sob o signo da multifuncionalidade e da multidisciplinaridade, criando verdadeiras subespecializações profissionais, diante das quais o saber fazer constitui a antítese do trabalho intelectual e a negação das diretrizes curriculares do curso de serviço social. Sem dúvidas, sem dúvida, esses processos são favorecidos pela expansão do Exército de Reserva Profissional Ana Elizabeth Mota. E olha que nessa questão, ela nem falou sobre o toyotismo. Tem questões, quando você começa a criar o hábito das questões, você vai começar a perceber que os assuntos eles estão interligados, e quando você estiver respondendo o assunto, você tem que estar pesquisando outros assuntos, você não pode ficar só naquele mesmo assunto. Então, aqui o gabarito está certo, tá bom? Aqui o gabarito está certo. 13ª questão, o gabarito está certo. Vamos para a nossa 14ª questão. Conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é um assunto que já está ficando muito recorrente nas provas. Antigamente, eles não cobravam, não falavam muito, pelo menos na minha época, eu me formei em 2008, né? 2008, 2009, 2010, até 2012, 2013, eles não falavam muito sobre a questão da deficiência. Então, esse assunto é um assunto que está em alta, tá? É um assunto que está em alta, está se falando muito sobre a pessoa com deficiência. Então, aqui ele faz a seguinte pergunta: conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o cordão identificador de fita com desenho de girassóis, letra A, tem padronização de desenhos distinta para as regiões e os estados, é uma questão de 2024. Destina-se à identificação de todas as pessoas com deficiências, é um símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Letra D, dispensa seu usuário da apresentação de documento comprobatório da deficiência quando solicitado. É de uso obrigatório para a garantia de direitos da pessoa com deficiência. Qual é a sua resposta? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando que aqui eles colocaram uma questão de múltipla escolha, mas eles podem adaptar essa questão para o certo e o errado. Bom, eles podem adaptar. Vocês sabem o que é essa fita com desenhos de girassóis? Vocês conhecem? Dê um ok aí se vocês conhecem. Conhecem? Legal. Conhecem, né? Então, essa parte aqui, essa 14ª questão, isso, Alice, muito bem. Vocês vão perceber, ó, que eles estão colocando coisas também assim que a gente tem, que tem se falado muito. Esse cordão tem se falado muito. Quando a gente sai, vai no supermercado, vai numa loteria, vai no banco, a gente encontra, né, crianças ou pessoas mais velhas usando esse cordão. Então, é algo do nosso dia a dia, algo que está muito em alta. Então, o gabarito dessa questão, vocês colocaram letra B, é? Não é de todas as pessoas, hein? Não é de todas as pessoas com deficiência. Não é de todas.
Vamos aqui para o comentário da questão. Olha aí o cordãozinho. Até coloquei a imagem aí para quem não sabe. Um dia desse vieram me perguntar o que que era esse cordão, aí eu estava explicando. Então, não é de todas as pessoas, lembra disso. Se isso cair na sua prova, você já não vai errar. Vamos aqui embaixo, ó. Está lá dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 2º-A. É instituído o cordão de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas, ok? Deficiências ocultas. Aqui em cima, o cordão girassol é um símbolo mundialmente reconhecido pela para deficiências não visíveis, também conhecidas como deficiências ocultas ou deficiências invisíveis. Olha o que eles estão cobrando nas provas. 2024. Então, gabarito letra C. Voltando aqui, gabarito letra C. É um símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas. E aí, você ia errar essa questão no momento da prova ou ia acertar? Eu acredito que eles vão repetir novamente essa questão, viu? Não sei ainda qual prova, mas eles vão repetir novamente, porque é algo que está muito em alta, tem se falado muito, nós temos visto nas ruas, então eles podem repetir novamente essa questão. Não, deficiências ocultas, né? Tá bom? Então, 14ª questão, gabarito letra C. 15ª questão, olha aí, projeto ético político. Lembra que eu falei lá no início que eles cobram também o projeto? O debate a respeito do projeto ético político no Serviço Social brasileiro nos últimos anos 90 foi marcado pela recusa e crítica do conservadorismo profissional. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão aqui, eu gostaria que vocês respondessem para mim aqui no chat. Vocês conseguem entender o processo do movimento de reconceituação? Vocês conseguem entender quando teve esse rompimento com o serviço social tradicional, ou ainda vocês sentem um pouco de dificuldade de entender esses momentos na história da nossa profissão? Só coloquem aí se sim ou não. Só diga sim ou não. Coloquem aí. Consegue entender? Legal. Se consegue entender, coloca sim. Se não consegue, coloca não, tá bom? Beleza, que bom. Quem é aluno do MAP lá está tudo mastigado, né, de forma bem detalhada. Se vocês, não sei se quem está respondendo aí é alunos do MAP, mas lá está de forma bem detalhada os momentos do movimento de reconceituação. Então, aqui ele fala o seguinte: a denúncia do conservadorismo surgiu em meados dos anos 60 do século passado, no contexto do movimento de reconceituação. Porém, somente nos anos seguintes, com a crise do governo militar, é que essa problematização ganhou expressão. E agora, certo ou errado? Certo ou errado? A denúncia do conservadorismo surgiu em meados dos anos 60 do século passado? O movimento de reconceituação surgiu na década de 60. Porém, somente nos anos seguintes, com a crise do governo militar, é que a problematização ganhou expressão, certo ou errado? O que você acha, certo ou errado? Quem ficar até o final, eu tenho um presente para você que fica até o final, tá bom? Para você ficar mais expert em responder questões da Banca SESP e Sebrasp. Só para quem ficar até o finalzinho. E aí, certo ou errado? Bora lá, gente, para pensar rápido. Bem, essa 15ª questão, eu acredito que algumas pessoas podem ficar pensando, mas será que está certo mesmo? Será que... Né? Porque ele fala dos anos 60, ele diz, mas só depois de alguns anos que vai ganhar expressão? Realmente, está certo, tá bom? Nos anos 60, no contexto temporal histórico no qual ocorreu as primeiras denúncias ao caráter conservador da profissão e os primeiros reclames a uma nova realidade necessária ao desenvolvimento da profissão, aí nós estamos falando do quê? Da perspectiva modernizadora que iniciou ali na década de 60. Tal movimento foi, de fato, interrompido pelo golpe de abril de 64. Lembra que quando o Neto fala golpe de abril, ele está falando em ditadura militar, tá bom? Ele muda, assim, algumas palavrinhas, tal, mas ele está falando aqui sobre ditadura militar. E retornou após o período da ditadura com mais força, e expressão, devido à cessão do cenário de repressão e cerceamento das liberdades.
ok? Então, aqui o gabarito está certo. Quando eles começam o movimento de reconceituação na década de 60, aí vem o golpe de abril, que é o início da ditadura militar. Então, aqui está certo. 15ª questão está certo. Quantas vocês estão acertando? E depois eu quero que vocês me falem. Acerca da dimensão investigativa do processo de planejamento da intervenção profissional, julgue o item subsecutivo para fundamentar um estudo social. O assistente social deve buscar informações a partir da dinâmica da realidade social, política, econômica e cultural, de maneira a provocar ações cotidianas que garantam e efetivem direitos, certo ou errado? Vamos colocar essa questão aí no nível fácil, né? Nós tivemos algumas questões um pouquinho mais difíceis, mas essa questão entra no nível fácil. O que você acha, certo ou errado? Está falando sobre o estudo social. O estudo social, então aqui eu resumi, e eu oriento que você faça isso também. O que eu fiz? Aqui no meu caderninho, eu coloquei o resumo de cada um dos instrumentos, dos mais importantes, tá? Dos mais importantes. Então, o estudo social, ele é um processo metodológico específico do serviço social. Qual é a finalidade do estudo social? Conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada expressão da questão social. Características do estudo social: fundamentação rigorosa, teórica, ética, técnica, com base no projeto da profissão. Então, quando você estiver estudando, vai fazendo esse resuminho, vai colocando palavra-chave para você não se confundir no momento da prova. Essa 16ª questão, o gabarito está certo, tá bom? O gabarito está certo. Olha aí. 16ª, voltando aqui. Não estava difícil, né? Acredito que vocês também consideraram ela nível fácil. Ou não, coloquem aí, tá? Estou falando por mim, mas coloquem aí se vocês acharam fácil, se acharam fácil essa questão. Quando se fala em fundamentos e base teórica, não se está falando de algo abstrato, fora da realidade da possibilidade de efetivação. Fala-se de informações descritas e interpretadas com base na dinâmica da realidade social, política, econômica e cultural, de maneira a provocar ações cotidianas que garantam e efetivem direitos. Eunice Fávero. É muito bom esse artigo, você consegue baixar. Instruções sociais de processos, sentenças e decisões, tá? Eles sempre cobram nas provas. Então, o gabarito está certo, a 16ª questão. Olha aí, colocaram fácil, isso aí, eu também achei. 17ª questão. Acerca da dimensão investigativa do processo de planejamento e intervenção profissional, julgue o item subsecutivo. Agora, preste atenção, hein? No processo de planejamento, o programa, tá? Consiste em um documento mais abrangente e geral que contém estudos, análises situacionais ou diagnósticos necessários à identificação dos pontos a serem atacados. Certo ou errado? Certo ou errado? Essa daqui também é bem legal, porque nós vamos ver de forma bem rápida. Plano, programa e projeto, tá? Que é o que eles mais cobram nas provas. Plano, programa, projetos. O gabarito dessa questão, quem já está estudando vai achar super fácil. Quem ainda não está estudando e está iniciando o estudo agora, vai achar um pouco mais complicado, porque você tem que saber o conceito de plano, programa e projeto, para você acertar essa questão. Se você já está estudando, para você vai ser bem tranquilo. Então, essa questão realmente está errada, desculpa, gente, errada. O projeto é a menor unidade, 17ª questão está errado, tá? O projeto é a menor unidade do processo de planejamento. O programa é o documento que indica um conjunto de projetos cujos resultados podem alcançar o objetivo maior de uma política pública. O plano que vai ser o maior, o mais abrangente. Então, plano é o documento mais abrangente e geral. Maior nível de agregação, plano mais abrangente e geral. Programa, conjunto de projetos. Projeto, menor unidade do processo. Então, você vai colocar aí no seu caderninho, plano, programa, projeto.
já coloca a palavra-chave de cada um para você nunca mais errar essa questão. E aqui o gabarito está errado, por quê? Porque ele falou que o programa consiste em um documento mais abrangente. E quando ele falar em documento mais abrangente, é a palavra-chave que eles sempre vão colocar nessa questão, você vai lembrar que o mais abrangente é o plano. O plano é mais abrangente. E qual é o menor? É o projeto. E qual é o que tem um conjunto de projetos? É o programa. Ok? É o programa. Então, plano, programa e projeto. Isso aqui é bem tranquila também e é um assunto que vem sempre nas provas. 18ª questão, acerca da formulação de projetos de intervenção profissional no serviço social e nos aspectos teóricos e metodológicos, fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social, julgue o item a seguir. Na elaboração do projeto profissional, é desnecessário que o assistente social aponte os recursos financeiros. Esse item não integra o arcabouço teórico-metodológico e técnico-operativo da profissão, certo ou errado? Já estão cansados de responder questões? Porque no dia da prova, você vai responder, em média, se for certo ou errado, 120 questões. De serviço social, uma média de 70 questões, 60, 70 questões. E aí você não pode se cansar no dia da prova, né? Tem que responder tudo. Na elaboração do projeto profissional, é necessário que o assistente social aponte recursos financeiros? Então, aqui, o que você acha que é a resposta? Certo ou errado? Isso mesmo, o gabarito está errado, tá bom? Errado. O apontamento dos recursos, o projeto deve deixar muito claro quais recursos serão necessários para a sua execução. Eu já tive essa experiência de elaborar projetos em uma instituição, eu até esqueci o nome agora da instituição, e aí quando nós íamos montar o projeto, uma das partes mais importantes era a parte dos recursos, o que nós iríamos precisar, quanto nós iríamos ter de gastos. Então, realmente, esse gabarito aqui está errado, porque o recurso é importante dentro de um projeto. Tá bom? 18ª questão, gabarito errado. 19ª questão. A respeito do planejamento como processo técnico-político e das dimensões de concepção, operacionalização e avaliação de planos, programas e projetos, assessoria e consultoria em serviço social, julgue o item subsequente. No Brasil, preste atenção, hein? Presta muita atenção. No Brasil, a ótica estruturalista classificou, fragmentou e tipificou os processos avaliativos e os colocou a serviço das contra-reformas do Estado, com o objetivo de sustentar sua redução e transformação sob a alegação de busca de maior eficiência e eficácia. 19ª questão, certo ou errado? Certo ou errado? Essa daqui eu acho que pegou um pouquinho, né? O que vocês acham? Eu acredito que essa daqui é um nível difícil, de uma questão da banca CESP. Vocês concordam? Eu pergunto porque tem gente que está estudando e que pode considerar um nível fácil, né? A pessoa já está estudando há bastante tempo. E tem gente que está iniciando que pode considerar que é uma questão difícil, né? Quem está estudando vai considerar fácil, quem está iniciando vai considerar difícil. Então, no Brasil, a ótica estruturalista classificou, fragmentou, tipificou os processos avaliativos e os colocou a serviço das contra-reformas do Estado, com objetivos de sustentar sua redução e transformação sob a alegação de busca de maior eficiência e eficácia. Isso eu também considero de nível difícil essa questão. Nível difícil. Certo ou errado? Coloquem aí, certo ou errado. Nona questão. Bora lá. Isso, concordo. Concordo também. Vocês acreditam certa, está errado, está certo, está errado? Vamos para o gabarito da questão. Essa questão está errada, tá bom? No Brasil e América Latina, a expansão da utilização dos modelos e métodos de avaliação se deu a partir dos anos 70, com mais ênfase nos anos 80 e
de 90, sob a hegemonia de uma ótica gerencialista, que ao classificar, fragmentar e tipificar os processos avaliativos os colocou a serviço das contrarreformas do Estado, Elaine Bering, com o intuito de sustentar sua redução e transformação sob a alegação de maior busca de eficiência e eficácia. Gabarito errado. Vamos voltar aqui na questão. Lembra que eu falei que sempre quando nós estivermos respondendo questões, nós temos que dar uma pesquisada. Alguns assuntos, eles não estão nem falando ali dentro do texto, mas você vai ter que ter aquele conhecimento básico, né? Pelo menos aquele conhecimento básico. Então, aqui ele está falando sobre o Estado, contra-reforma do Estado, né? Então, nós tivemos a contra-reforma do Estado brasileiro. Quando foi que isso aconteceu? Aconteceu ali a partir da década de 90. Lembra que na década de 80, lá em 88, eles criaram ali a Constituição Federal, tudo lindo, tudo maravilhoso, Seguridade Social, assistência social passou a ser direito, saúde, direito de todos, previdência para quem contribui. Então, estava tudo perfeito, né? A gente pensa assim, nossa, tudo perfeito, agora todo mundo com os direitos ali contidos na legislação. Só que aí, na década de 90, vem a contra-reforma do Estado. E o que que entra na contra-reforma do Estado? Vocês lembram o que que entra na contra-reforma do Estado? Foi algo assim que deu um impacto. Vocês lembram o que que entrou? Só para a gente entender um pouquinho aqui, toda vez que você estiver estudando, você dá uma pesquisada em outros assuntos para você conseguir interpretar a questão. Entrou o neoliberalismo. Lembra que entrou o neoliberalismo? Isso, falei aí para a colega que respondeu, entrou o neoliberalismo. Então, com o neoliberalismo, o que vai acontecer com a década de 80, 1988? Tudo maravilhoso, muita coisa positiva dentro da legislação, dentro da Constituição Federal. E aí, na década de 90, nós tivemos aí o neoliberalismo, aí tivemos a privatização, terceirização, corte dos gastos sociais, flexibilização do trabalho. Então, nós tivemos assim, várias coisas que vai contra o que foi criado na década de 80, na Constituição Federal. Então, isso foi a contra-reforma do Estado, falando de forma bem resumida. Tá? Para quando aí você lembra sempre, toda vez que você for estudar, que você encontrar alguma palavra-chave que você não tenha conhecimento, corre para o Google, vai na inteligência artificial, pesquisa, para que toda vez que apareça uma questão você consiga interpretar. Tá bom? Então, aqui o gabarito está errado, a 19ª questão, porque não, eles colocaram, estava sobre a ótica estruturalista, e não era ótica estruturalista, e sim ótica gerencialista, tá? Esse foi o erro. Era ótica gerencialista, tá bom? Então, aqui o gabarito está errado. 20ª questão, relativamente à dimensão técnico-operativa do serviço social, as concepções e debates sobre instrumentos e técnicas, julgue o próximo item. Caso seja solicitado para realizar uma perícia, o assistente social deverá ter-se aos procedimentos de constatação, descrição e interpretação da demanda solicitada, certo ou errado? Aguenta aí, hein? Aguenta que nós estamos mais da metade do caminho. Certo ou errado? Novamente, vou fazer a leitura e eu quero que vocês respondam, hein? Novamente. Caso seja solicitado para realizar uma perícia, você, assistente social, foi chamado para fazer uma perícia social, você deverá ater-se aos procedimentos de constatação, de descrição e interpretação da demanda solicitada, vai ter que ater-se a esses procedimentos ou não? Quando você for fazer a leitura, vai fazendo assim, tá? Vai tentando se colocar aí na situação. Estão chamando você para fazer uma perícia, para realizar uma perícia. Vai tentando ali incorporar, né, a questão, tentando imaginar que é você que está indo fazer. E aí? Ela colocou que acha que está errado. Acha não, falou que está errado. Né? Será mesmo que está errada? Será mesmo? Mais alguém? Mais alguém? Vamos lá. Bem, essa questão, mais alguém ou não? Realmente está errada, tá bom? Está errada.
ele não tem que ater-se, ele tem que ir além do procedimento da constatação, descrição e interpretação da situação. Então, perceba que eles colocaram, o que eles fizeram? Eles colocaram uma palavra para deixar a questão errada. Eles colocaram esse ater-se, e o restante estava correto, né? Procedimento de constatação, descrição e interpretação da demanda solicitada. Olha aqui, o fragmento de texto. Deve ir além do procedimento da constatação, descrição e interpretação da situação. Então, nunca mais esqueça, banca CESP Sebrasp, ela sempre vai colocar uma palavra-chave para te confundir, para fazer você errar a questão. Então, aqui eles deixaram o texto, parece que estava muito perfeito, estava muito coerente, mas uma palavra que eles colocaram, a batata podre que eles colocaram, fez a questão ficar errada. Então, aqui o gabarito está errado. Um bom gabarito errado. 21ª questão, vamos para a 21ª questão. A ação profissional expressa na vivência cotidiana dos assistentes sociais é conduzida por valores e princípios que compõem a ética profissional. Com relação a esse assunto, julgue o próximo item. Vamos lá. Ao assistente social que atua em equipes multiprofissionais, recomenda-se emitir sua opinião técnica a partir do resultado da discussão realizada com os diferentes profissionais envolvidos, assim como assinar a conclusão coletiva. Faz de conta que é você como assistente social, está numa equipe multiprofissional, e aí você vai emitir sua opinião técnica a partir do resultado da discussão realizada com os diferentes profissionais envolvidos ali, porque você não trabalha sozinho, e assim vai assinar a conclusão coletiva, certo ou errado? Faz de conta que é você, hein? Você que está nessa situação. Mais alguém, certo ou errado, certo ou errado. Gabarito dessa questão está... Anota aí no seu rascunho, hein? Anota aí no seu rascunho para depois você falar quantos você acertou. Errado, tá bom? Vamos lá. Artigo 4º, ao atuar, resolução 557, ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação, o entendimento ou opinião técnico do assistente social sobre objetos de intervenção conjunta com outra categoria ou equipe multiprofissional, deve destacar sua área de conhecimento separadamente, delimitar o âmbito de sua atuação, seu objeto, instrumentos utilizados, análise social e outros componentes que devem estar contemplados na opinião técnica. Então, ele não vai, voltando aqui, ele não vai fazer uma conclusão coletiva, ele vai falar da área que ele sabe, né? Da área que ele é responsável. Então, aqui está errado a conclusão, ele não vai assinar a conclusão coletiva, e sim vai assinar a área dele, tá? Isso serve para outros profissionais também. Opinião técnica dentro da área do serviço social, que não fuja disso. Então, o gabarito da 21ª está errado. Vamos agora para a 22ª questão. 22ª questão. À luz da resolução 1014 de 2022 do Conselho Federal de Serviço Social, pertinente à inscrição principal de pessoas físicas nos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES. Julgue os próximos itens. Vamos lá. Aí você vai colocando aí se está certo ou errado, tá bom? Nessa 22. Na primeira, ele colocou assim: a inscrição no CRES deve ser solicitada mediante requerimento eletrônico no sítio da regional, certo ou errado? Essa primeira. Certo ou errado? Coloca aí. Essa primeira. A inscrição no CRES deve ser solicitada mediante requerimento eletrônico no sítio eletrônico, requerimento eletrônico no sítio da regional. Coloquem aí certo ou errado. Item 2. O documento que comprove a colação de grau deverá ser substituído pelo diploma em até 2 anos? Certo ou errado? Eu estou colocando a minha aqui, hein? Certo ou errado? Coloque aí. Na terceira, ele coloca: é vedado, é proibido o requerimento de inscrição mediante procurador?
mesmo que este apresente instrumento público. Terceiro, certo ou errado. É vedado, é proibido a procuração? O que vocês acham? Coloquem aí, na 22. Certo ou errado? Vamos lá, deixa eu ver se depois. Certo ou errado? Na 22. Gabarito dessa questão. Opa, dessa parte. Já é direto para o gabarito, mas ainda tem essa parte. Qual a opção correta? Apenas o item 2 está certo? Apenas os itens 1 e 2 estão certos? Apenas os itens 1 e 3 estão certos? Apenas os itens 2 e 3 estão certos? Ou todos os itens estão certos? O que, que vocês acham? Vou voltar aqui na questão, tá bom? Vou voltar aqui novamente. E aí? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Porque assim, gente, quando você participa da colação de grau, nem sempre você recebe o diploma, né? Nem sempre você recebe de imediato o diploma. E aí, muitas vezes, você leva só ali aquela declaração de que você formou, né? Aquela declaração. Acontece isso. Por isso que eles dão esse prazo, hein? Vamos para o gabarito da questão, para ver se você acertou. Então, o gabarito da questão, dessa 22, é a letra B de bola, tá bom? Letra B de bola. A inscrição no CRES deverá ser solicitada através de requerimento eletrônico no site do regional. Ok, beleza. Excepcionalmente, será permitido o pedido de inscrição de forma presencial, ocasião em que trabalhador do CRES auxiliará o requerente a proceder com a inserção das informações da documentação na plataforma eletrônica. Tá? O documento que comprova a colação de grau, olha aí que eu estava falando, a que se refere inciso 1 do CAPT, deverá ser substituído pelo diploma no prazo de até 2 anos. A inscrição poderá ser requerida por procurador, que apresente instrumento público. Aqui eles colocaram que não podia, né? Ó, eles colocaram aqui. É verdade o requerimento de inscrição mediante procurador? Não, não é verdade. Então, essa terceira aqui está errada. Só a 1 e a 2 está correta. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tá bom? Repetindo aqui, essa daqui, eu acho que causou mais dúvida. O documento que comprova a colação de grau a que se refere no inciso 1 do CAPT deverá ser substituído pelo diploma no prazo de até 2 anos. Vocês já tinham visto esse tipo de questão nas provas ou não? E o terceiro, a inscrição poderá ser requerida por procurador que apresente instrumento público. Gabarito, letra B de bola. Falem aí se vocês já tinham visto esse tipo de questão nas provas. Eu achei essa aqui bem, assim, na verdade, eu nunca vi. Foi a primeira vez. Olha que eu já respondi muitas questões, foram quase 1000 questões no último mês, mas eu não tinha visto esse tipo de pergunta. Eu achei muito interessante, eu acredito que eles podem repetir essa questão, tá bom? Aí é só você memorizar, coloca aí depois no seu material de revisão, anota para você não esquecer. 23ª questão, a Lei 8.662 de 93 prevê expressamente que constitui competência do assistente social. Competência. Nós temos a competência do assistente social e nós temos a atribuição privativa do assistente social. Vocês vão responder comigo essa questão aqui, hein, para a gente finalizar com chave de ouro. A Lei 8.662 é a lei de regulamentação da... Então, vamos para a letra A. Responde aí comigo, hein? Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. É uma atribuição privativa ou uma competência? Vai respondendo aí comigo. Coloca aí.
coloca só a primeira palavra, tá? Atribuição privativa, coloca um AP. Competência, coloca um C. Beleza, vai colocando aí. Essa parte aqui, se você não sabe o macete, vai confundir na hora da prova. É importante saber o macetezinho das atribuições privativas e competências, tá bom? Letra B. Realizar treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiário de serviço social. Essa daqui está bem fácil você analisar por interpretação. Quem é que pode supervisionar estagiário de serviço social? Só o próprio assistente social. Então, você já sabe que é uma atribuição privativa. Depois a gente fala sobre a letra A. Letra C. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar e fazer uso de recursos no atendimento e na defesa de seus direitos. Atribuição privativa ou competência? Letra P ou letra C? Letra D, ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Privativo ou competência? O que vocês acham? Privativo ou competência? Coloque aí o que você acha. Letra D, privativo ou competência? Na letra E, dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Privativo ou competência? Você que é novo por aqui, eu vou te ensinar um macete para você não errar essa questão, tá bom? A resposta dessa questão é o gabarito letra, ele quer saber a competência, né? Gabarito letra C. Vamos voltar aqui. Letra C, orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar e fazer uso de recursos no atendimento e na defesa de seus direitos. Então, ele é uma competência, letra C é uma competência. Como é que você vai fazer para você não errar esse tipo de questão? Porque se você abre a lei de regulamentação, você vai perceber que é tudo muito parecido. Atribuições, competências e atribuições privativas e competências do assistente social, é tudo muito parecido. Então, para você acertar esse tipo de questão, em uma prova que você vai responder várias questões de serviço social, você precisa saber o macete. Vou te mostrar aqui o macete, tá bom? Então, o macete, para nunca mais você errar questões sobre as atribuições privativas e competências do assistente social, a gente vai fazer o teste. Verifique no fragmento de texto se tem serviço social no singular e serviços sociais no plural. Serviço social no singular sempre será atribuição privativa. Vou te mostrar. Serviços sociais no plural sempre será competência, mas em algumas situações não vai estar escrito serviço social, mas pela interpretação nós vamos conseguir identificar se é privativo ou se é competência. Vamos voltar para as questões. Na letra A, ele fala em serviço social no singular. Se é serviço social no singular, é uma atribuição privativa. Então, aqui eu já iria saber que era uma atribuição privativa. Sempre, sempre, sempre nas provas, e isso é muito difícil eles mudarem, eles vão colocar todo fragmento de texto, isso todas as bancas fazem isso. Eles vão colocar todo fragmento de texto das atribuições privativas e competências. É bem difícil eles mudarem as palavras quando se trata de atribuição privativa de competência. Eu acredito porque eles já conseguem eliminar a pessoa só fazendo essa mistura louca que eles fazem aqui. Então, muita gente já erra, quando chega aqui já erra, porque a pessoa não sabe esse macete. Então, eles nem mudam as palavras, é o texto original que está dentro da lei de regulamentação. Eles só fazem colocar lá e te perguntar se é competência ou se é atribuição privativa. Então, serviço social no singular, atribuição privativa. Serviço social no singular, atribuição privativa. Então, letra A, letra B, atribuição privativa. Letra C, olha o detalhe da letra C. Não tem serviços sociais no plural e não tem serviço social no singular. E agora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou colocar o macete? Aqui você vai por interpretação. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos não é uma atribuição só da assistente social. Por exemplo, eu trabalhava no hospital pronto-socorro, existiam vários profissionais, assistente social, enfermeiro, médico, e nós orientávamos os nossos, né? Eu ia falar aqui a palavra, não é nem o nosso paciente, queria falar uma outra palavra aqui.
nós orientávamos as pessoas que chegavam lá, e não era só a assistente social que orientava, outros profissionais, às vezes a pessoa da recepção dava uma orientação, uma técnica de enfermagem dava uma orientação, uma enfermeira. Então, aqui, por interpretação, eu já entendo que não é uma atribuição privativa do assistente social. Eu poderia vir direto nessa letra C aqui, tá? Letra D, ocupar cargos e funções de direção e fiscalização representativas da categoria profissional. Aqui também não tem serviço social no singular e não tem serviços sociais no plural, mas eu sei que para ter um cargo de direção e de fiscalização, pela lógica, só quem pode fazer é o assistente social, porque não tem como eu colocar um médico, um enfermeiro, num cargo de direção dentro da categoria profissional, ele não vai entender nada. Então, isso aqui também é por interpretação. E ele justamente colocou essas questões aqui, que não tem serviço social no singular e serviços sociais no plural, para confundir mesmo aos desavisados, né? Que vocês já estão avisados, vocês já sabem. Na letra D, serviço social no singular. Então, eu já sei que é uma atribuição privativa. Pronto, é só isso. É só isso, um macete para você nunca mais errar. Serviço social no singular, atribuição privativa. Serviços sociais no plural, sempre será uma competência. Tem uma situação dentro das competências que ele coloca em uma única frase, serviço social e serviços sociais. Aí tem gente que fica na dúvida, e agora? É privativa ou competência? É competência. Quando ele estiver junto, serviço social no singular, serviços sociais no plural, vai ser competência, tá bom? Porque quando for atribuição privativa, sempre, 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 serviço social estará no singular, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, algo que eu possa contribuir, me falem aí. Nós estamos finalizando aqui o nosso simulado. Tem uma frase aqui para vocês, tá bom? Desenvolva uma paixão para a aprendizagem. Se você fizer isso, você nunca vai deixar de crescer. Eu sei que estudar, muitas vezes, pode ser cansativo, pode ser chato, mas quando você começa a ter amor pelo estudo, isso muda. Quando você começa a ter paixão em estudar, em aprender, pode ter certeza que você vai muito longe. Então, toda vez que você for estudar, não fica com aquele pensamento negativo, não fica pensando, ai, de novo essa aula, ai, de novo eu tenho que responder questões. Não pensa dessa forma. Pensa no estudo como algo positivo que vai mudar a sua vida e a vida da sua família, tá bom?